Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Gerhardcast. Gente, olha, você sabe que quando eu apareço aqui é só para trazer gente mais que especiais. E os meus convidados de hoje são meus irmãos que a vida me deu aqui em João Pessoa, que eu amo de paixão. E não poderia deixar de estar aqui comigo hoje essa dupla maravilhosa. Estou falando de duas pessoas que amo de paixão. Vamos lá. Estou falando de Marina Cunha Lima, advogada no mundo corporativo, 15 anos de experiência, conselheira federal na OAB de São Paulo, de João Pessoa. Olha isso. Gerente de departamento jurídico, também empresária no ramo da gastronomia. E junto a ela, temos aqui uma pessoa que entende muito de gastronomia e de vinho. Eu estou falando de Henrique Alves. Formado em licenciatura em História pela PUC do Paraná. Formado também em sommelier e apaixonado pela gastronomia. Gente, eu estou falando dessas duas personalidades riquíssimas. Marina e Henrique, sejam muito bem-vindos ao podcast Gerhardcast. Olá, Gerhard. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. É um prazer aqui estar com vocês hoje. Vamos lá, vamos conversar um pouco, vamos falar sobre nossas experiências, sobre o nosso trabalho relacionado à gastronomia e tudo mais que seja necessário. Você sabe que eu sou fã de vocês, né? Quando eu cheguei aqui em João Pessoa... Nós somos fãs Não, de você. eu sou fã deles, gente. Eu sou fã deles. Eles são maravilhosos. Agora, eu quero saber... Marina, você, advogada, esse rapaz apaixonado pela gastronomia, e hoje você está na gastronomia. Quando é que vocês se conhecem e quando é que acontece essa parceria maravilhosa? Porque eu sei que vocês têm uma parceria muito bacana aí, né? Claro, claro. Muito embora eu tenha passado 15 anos da minha vida sendo apenas advogada, eu sempre fui muito inquieta e sempre gostei de viajar, de comer bem, beber bem. E eu achava que faltava na minha cidade algo que pudesse apresentar vinhos que saíssem um pouco daquela rota comercial. Porque o mundo do vinho ele é extremamente amplo. Muito, muito, né? muito. E eu via que a nossa cidade estava ainda muito presa às questões comerciais do vinho, né? Que não é que são vinhos ruins, são vinhos muito bons. Sim. Porém, o mundo do vinho pode te oferecer ainda mais, né? E foi aí que surgiu a ideia de formar o Alma Terra, que é um bistrô com loja de vinho. Que eu amo. É um dos meus preferidos aqui em João Pessoa, desde já falando. Olha, indico de olhos vedados, que realmente é muito bom. Pois é. E que oferecessem vinhos com rótulos mais exclusivos, de pequenos produtores, porém a preços justos. Então, a preço de loja, né? Inclusive, o cliente ele pode comprar na nossa loja do bistrô e levar para casa sem qualquer problema e desmistificando aquele mundo muito formal, estereotipado do vinho. Certo. Né? E aí, eu pensei quem poderia trabalhar comigo, É claro, né? quem? Nessa jornada. E a gente tem, João Pessoa, há alguns anos, ganhou um grande presente, que foi a vinda do Henrique para cá, para a cidade, para enriquecer muito mais essa cultura da enologia, do vinho. E ele consegue ser muito criativo, né? na escolha dos rótulos, eu chamo de captação ativa, né? A gente vai atrás dos produtores. E ele tem um arcabouço, ele tem uma experiência muito vasta nisso. E é claro que não poderia ser outra pessoa, né? Henrique, a gente se combina muito nesse conceito de tentar oferecer sempre o novo, né? Tentar introduzir uma cultura sofisticada, obviamente que muitas vezes ancorada na tradição que o vinho próprio já dita, mas tentando trazer algo que que enriqueça, né, ainda mais a cultura do vinho. E desde que a gente conversou pela primeira vez sobre o nosso projeto, já deu muito match, né? E a gente já tem aí 2 anos Quase juntos, 2 anos já. né? O Henrique tem uma história muito vasta, muito linda em São Paulo, né, Henrique? Curitiba, Florianópolis e São Paulo. E São Paulo. Então, assim, ele tem uma bagagem aí que transborda tanto de conhecimento. E, assim, a sua apresentação
Se eu for apresentar o seu currículo aqui, pelo amor de Deus, eu tem ficaria bastante coisa aí. bastante coisa, tanto o seu quanto da Marina. E essa questão do vinho, ela vem, essa parceria de vocês, ela acontece no momento, faz um ano essa parceria que vocês estão. Quase 2 agora. Quase 2. Fala aí, Henrique, como é que foi essa parceria? Não, então, também? eu vim para João Pessoa já tem algum tempo já. Eu cheguei aqui em meados de 2016, caí de paraquedas aqui, de malicuia, como a gente diz lá no sul, para explorar o mercado de vinhos da cidade. Eu tive uma experiência longa em algumas importadoras e um grande distribuidor no sul do Brasil. E ali me deu espaço para eu conhecer a fundo como era os bastidores também do universo do vinho. E eu que sempre quis montar o meu negócio, só que no sul seria um investimento muito alto, tanto Florianópolis quanto Curitiba. Aí na época eu decidi vir para João Pessoa, fiz uma pesquisa de mercado e decidi vir para cá. Assim, nunca tinha pisado em João Pessoa. Nem imaginava Nem imaginava como era a estrutura, como funcionava aqui o dia a dia das pessoas, mas enfim, João Pessoa é uma cidade que está em pleno desenvolvimento em todos os aspectos possíveis. E para a enogastronomia não é diferente, né? E aí eu cheguei aqui para montar minha loja. Quando eu cheguei aqui, eu fui fazer um estudo de campo por todos os bares, restaurantes, todos os locais onde circulam-se vinhos. E eu percebi que, infelizmente, o pessoal vivia da cultura da mesmice em relação aos vinhos. Foi aí, então, que eu tive um start e resolvi trazer coisas novas, fora do eixo do contexto comercial. Foi nessa brincadeira que eu comecei... Eu tenho um grande amigo em Florianópolis, importador, que na época trazia vinhos da Eslovênia e da Croácia, e da Hungria também. E aí eu estabeleci uma parceria bem legal com ele e trouxe esses vinhos para cá. Em menos de um ano, eu consegui comprar e vender vinhos do leste europeu mais do que São Paulo. E a aceitação foi? A aceitação foi gigantesca. Que coisa boa! O estado onde mais se consome vinhos no país hoje, a gente conseguiu superar a compra e venda desses vinhos aqui numa capital no Nordeste. Então, para mim, ali foi um start. Falei, isso em pouco tempo, né? Isso em 1 ano e meio, mais ou menos, 2 anos. Foi ali eu entendi que existe um mercado muito promissor para vinhos não comerciais em João Pessoa. O público consumidor está sedento de coisas novas. Foi a ideia, então, que eu tive de trazer essas coisas fora desse contexto comercial e vem dando certo até desde então. Nesse meio tempo, aconteceu muita coisa. Eu tive uma loja durante uns 4 anos aqui no Altiplano, tive uma filial em Natal, veio a época de pandemia, acabei montando uma outra loja com uns colegas de apenas vinhos brasileiros, uma loja especializada em vinhos brasileiros. Fiquei lá um bom tempo, isso pós-pandemia, depois que teve aquela série de flexibilizações. Que foi o Fábio, né? Foi o Fábio. Nosso amigo, seu colega também, sim, Fábio. Claro. Gente boa pra caramba. O Fábio continuou com a história do Cave, mas eu tive que sair para retornar ao Altiplano, porque foi o local onde eu comecei e onde eu conheci todo mundo. Então, todos os meus clientes estavam ali, né? Voltei para um negócio no Altiplano, estou lá até hoje, agora na frente com a parte dos vinhos apenas, não faço mais parte do processo, mas estou lá tempo constante nessa parte de vinhos. E nesse tempo conheci a Marina com o projeto do Alma Terra. Aí a gente veio se conversando, veio unindo as ideias. Então você participou desde o início de todo o projeto. Foi desde o início. O Alma Terra estava na fase final de construção, se não me engano, né? Você já tinha dado a consultoria, porque você deu uma consultoria também para a Vinatec, se não me falha a memória, eu né? ajudei o pessoal, o pessoal da Vinatec na montagem e um tempo pós-abertura. Certo. Nesse meio tempo, a Marina, a gente se conheceu, a gente começou a conversar e ela me apresentou o projeto. Eu falei, poxa, dá muito certo. E desde então a gente Cara, não tocando. tinha como não dar certo. Porque assim, realmente, eu particularmente, não é porque você é minha amiga e o Cássio é meu amigo, mas assim, o Alma Terra, ele tem alma, né? De verdade, né? É um restaurante que tem alma, né? Sim, é muito bom ouvir isso. Ele tem alma. Quando você entra quando você adentra no restaurante, você vê realmente a alma do restaurante. Uma energia, uma energia, isso é muito bom. Tanto da parte dos atendentes, como da estética do local. Tudo tem ali uma energia que é um pouco diferente dos demais lugares, né? Henrique, você não ficou... No primeiro momento, quando você me disse que deu super certo, mas você não ficou com muito receio, porque era um território que você não conhecia, né, aqui. Você diz em relação ao que é a cidade? Isso, porque assim, hoje, João Pessoa, a gente sabe que tem uma resistência muito grande em algumas coisas. O público de João Pessoa, ele
consome muito mais lá fora do que na própria Sim, capital. sim. Tem isso. Tem demais. E, inclusive, quando eu cheguei aqui, eu sofri muito com isso. A aceitação do público pessoense era muito difícil. Além dos vinhos, eu vim com a ideia de bistrô também. Hoje é bem comum, mas isso em 2016, um bistrô com cardápio reduzido, onde você servia entrada principal e sobremesa, era muito pouco. Os locais que ofereciam isso. E os que ofereciam eram sempre os mesmos pratos, sempre as mesmas repetições. E quando eu iniciei a minha operação, eu trocava de cardápio todos os dias. Era uma cozinha cultural. Só que isso, o pessoal... foi muito difícil de aceitar. Não aceita. Não assimila. E aí eu comecei a entender, comecei a apanhar do pessoal também, eu comecei a aumentar. Então, vamos aumentar esse cardápio para uma semana, vamos aumentar para 15 dias, vamos aumentar para um mês. Um mês, tá bom. Então, todos os meses a gente trocava o cardápio. Então, foi muito difícil essa aceitação. É a questão cultural, né? Exatamente. É um trabalho de formiguinha. Para as pessoas entenderem, para que elas possam ter uma refeição completa, deveriam passar pela entrada, pelo prato principal e pela sobremesa. Foi uma luta gigantesca. Até que eu consegui vencer o pessoal todo no cansaço. Eu não arredei o pé e mantive minha identidade e mantenho até hoje, né? Então, todos os locais onde estou, o pessoal já me relacionou. Bom, sabe que Henrique tá aí, tem já uma identidade própria. Você é um nome muito forte aqui na gastronomia já. Eu vejo trabalhando isso já há algum tempo. Eu vejo isso, que em alguns lugares eu vou e todo mundo já conhece o Henrique. Você já é uma celebridade, eu viu, venho rapaz? trabalhando bastante já há algum tempo já. Mérito seu. E isso é muita competência. Sim. Isso é muita competência. Marina, e que surge a ideia de abrir um restaurante? Eu Pelo amor de Deus, me diz. Eu tava Porque quieta isso no meu canto, né? Ela precisava de uma dor de Meu cabeça. Deus do céu. Não tem, não, dor de cabeça no seu mundo corporativo Bastante, aí? bastante. Porque você sabe o quanto é difícil. Muito. A operação é bem complexa. E aí, minha amiga? Na verdade, eu sou neta de comerciantes. Né? Então, tá na veia ali, né? Sou muito inquieta, né? A posição que eu ocupo na advocacia me propiciou um pouco de experiência em gestão. Né? Obviamente que é uma gestão voltada para a área jurídica, mas isso, de certa forma, me ajuda também na gestão da operação do próprio restaurante. Eu não tenho gerente, eu escolhi não ter gerente para que eu pudesse aprender tudo sobre a operação antes de colocar alguém à frente, né? Para, amiga, você faz tudo, financeiro, compras, contratação, tudo? Tudo sou eu. A contabilidade, o administrativo, o Henrique me ajuda muito na parte das compras dos vinhos, né? Nas seleções. Muito embora eu seja muito centralizadora, revise tudo, muitas vezes altere. Assim. E questiona. Não passa uma garrafa ali se não tiver o crivo da Dona Maria. Mas eu acho que eu sei o que é isso. Mas isso é bom eu acho que eu sei o que é isso. Mas isso é bom, porque se deixar por minha conta, eu abuso, eu me empolgo. Aí quando vê a casa tá entupida de vinho, né? E precisa ter equilíbrio. Precisa ter esse equilíbrio. Exato. E aí eu tive um avô comerciante que me introduziu muito nessa parte de empreendedorismo, né? Ele é de Pernambuco. E minha relação com ele era transcendental. Então, eu achava que se eu entrasse, e eu acho muito que eu entrando no ramo do comércio, né, de forma geral, e agora na gastronomia, eu estou resgatando um pouco da lembrança do meu avô. Né? Por isso que surgiu o Alma Terra, e o Alma Terra tem muito de casa de vó, né? Você falou da energia do lugar, da alma do lugar. Então, a gente, eu e o Cássio, nós tivemos avós muito presentes. Cássio olha, gente, para quem não sabe quem é, o Cássio é o esposo da Marina. Um irmão também que a vida me deu. E além disso, ele é um artista, né? Sim, completo. Aí vocês vão... posso falar? Vocês têm que ir lá pra saber, tá? Ele é um artista completo, gente. Ele é muito bom no que faz. Isso. E aí a gente deu ao nosso negócio a nossa cara. De reverenciar a ancestralidade, né? De ter uma casa com telhado aparente, com jardim, com jasmineiro, que muitas vezes fica em flor, né? Perfumando ali o jardim do Alma Terra. Então, isso é muito mais um resgate da minha ancestralidade de forma
geral, né? Obviamente trazendo hoje conceitos atuais, né? Como o conceito é ser muito fiel ao conceito de educar o público a escolher um bom vinho, né? Ensinar que os vinhos brasileiros, que são esses vinhos que nós estamos aqui. Sim, vamos falar deles aí. Pois é, porque assim, Gerard, os vinhos brasileiros, eles não deixam a dever para nenhum vinho do mundo, tá? A gente tem um país muito rico. E as pessoas não valorizam isso, né? Exato. O nosso produto. Exato. E o nosso trabalho é esse. Na nossa loja, a maior variedade de rótulos que nós temos são vinhos brasileiros. E a gente tem que ensinar o público aqui da cidade que os vinhos brasileiros são sensacionais. Muito. Né? E muitas vezes a gente, no primeiro encontro, os clientes, eles até chegam a entortar a boca. Ah, mas vinho brasileiro, presta? Eu disse, olha, você está bebendo vinho brasileiro errado, que é uma frase que o Henrique costuma adotar muito. E aí a gente vê a mudança de mentalidade, né? Quando o cliente, ele toma um vinho brasileiro, da próxima vez que ele volta, ele já vem procurando um vinho brasileiro. Exatamente. E aí a gente sabe que é um trabalho de formiguinha, mas é um trabalho que dá dando certo por causa desses feedbacks que a gente vem recebendo. E você sabe que você tem muita resistência ali, né? Como é que você lidar com essa resistência sem ser... Você diz da parte dos clientes? Porque é o desafio. Muita. Porque eu vejo que você fica ali dentro da adega... Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. A adega dele, vocês podem sentar lá, tomar um bom vinho, jantar lá dentro. Sim. Quando eu vou lá, parece que eu estou em casa. É uma coisa maravilhosa. Mas tem aquela coisa da resistência. E aí você também pega muito nessa questão de falar, não, eu quero que você prove porque eu quero mudar essa sua... Tem muito disso, inclusive quase todos os dias. Entre algumas pessoas que têm uma resistência muito alta a vinhos brasileiros e vinhos de pequena produção em geral, né? Infelizmente, no Brasil, criou-se um mito de que vinho é produto de elite. Então, tem muita gente que vai até a adega procurando por vinhos clássicos, renomados, super pontuados, que atingem cifras. E não é o nosso propósito. A nossa ideia de trabalhar vinhos é vinho para todos. Então, não há necessidade de você ter rótulos na adega que tenham cifras de 800, R$1.000, R$2.000, porque isso acaba... A gente, com esses rótulos mais caros, a gente não consegue puxar o público necessário, sabe? O melhor dizendo. O vinho tem que ser para todos. Quando a gente começa a trabalhar com rotulagens de valores mais altos, a gente começa a criar um bloqueio Exatamente, um bloqueio entre essas pessoas. Uma coisa que deveria ser simples acaba sendo uma coisa muito, sabe, elitizada, e não é o propósito do vinho. Vinho é alimento, vinho é para todo mundo. Então, nossa ideia de trabalhar vinhos mais acessíveis é justamente para isso, para que a gente possa puxar um maior número de consumidores para nós, para a adega, né? E a questão da resistência é essa. As pessoas, além dessa questão dos rótulos de grandes grifes, no Brasil criou-se também a cultura. A questão de que você é obrigado a saber sobre vinhos, a dominar o assunto sobre vinhos. Porém, muita gente acha que conhece. Exatamente. Esse é o ponto que eu quero chegar. Me faltou palavras. Então, esse talvez seja o maior problema que a gente encontra diariamente na adega. Todos os dias. As pessoas acham que sabem demais sobre vinhos. Pega um aplicativo. Ai, não fala, esse aplicativo é um terror. Gente, pega o aplicativo e fala, olha, esse vinho... Eu sei, eu sou conhecedor de vinho, né? Não, e assim, é interessante porque para a maioria dos vinhos do Almaterra, esse aplicativo não se aplica. Porque esse aplicativo ele se alimenta de maior número de consumo, de maior número de pessoas comentando sobre determinados rótulos. E quando a gente trabalha com pequenos produtores, né, esses vinhos eles não estão, né, na área comercial que é aplicada aos consumidores desse aplicativo. E aí eles acham que por o vinho não estar no aplicativo é porque não é bom. É isso que eu queria chegar. Inclusive, nós temos alguns produtores que não fazem nem questão em enviar seus vinhos para crítica especializada, ou para revistas, ou para pontuações. Até então, ele quer aquele pessoal mais um nicho, aquele nicho dele, né? Exatamente. Então, sim, existe uma resistência muito grande para esse pessoal que acredita que sabe tudo sobre vinho e acaba sendo que, de certa maneira, uma falta de respeito com o profissional ali da área, né? Tem muita gente que não entende que, poxa, às vezes ali você investiu
num curso. Que não é barato. Não é nada barato. Não é nada barato. Não, dedicação. Exatamente. Tem que estar estudando sempre. Um curso profissional de sommelier hoje no Brasil, que é da ABS, Associação Brasileira de Sommeliers, hoje não custa menos de R$3.000, né? Eu tô falando de meses, isso. Você joga isso ao longo de um ano. Isso é um curso inicial. Imagina você cair aí em WCT... É muito caro isso. Então, as pessoas às vezes não entendem. Elas fazem uma busca rápida ali de internet e acham que conseguem discutir com você ou querem impor algo. Isso não é legal. Mas a gente já está bem acostumado com isso. Henrique, então, tem muita a gente tira de letra isso. E tem outra coisa, né? Além de não só conhecimento teórico, né? É o conhecimento de estar ali, provando vinho, degustando a todo momento. Porque o sommelier é isso, né? Eu lembro que quando eu fiz, a gente começa a ficar com gosto, um paladar muito mais apurado, né? Em relação a algumas coisas. E a gente vai buscando mais vinhos e a gente quer descobrir tantas outras coisas no mundo do vinho. E a gente acaba... É um custo alto, né, Henrique? A gente sabe disso. Sim. Né? Marina, agora você, com toda essa questão do vinho e a tua cozinha. Me fala um pouquinho da tua cozinha Minha hoje. cozinha é uma cozinha pequena. Me fala. Né? Eu tentei conduzir a empresa de forma que ela fosse muito enxuta, que tivesse uma equipe pequena, né, um cardápio pequeno. A gente tem uma assessoria de uma chefe de cozinha. É aquilo. Eu não sou da área, então eu preciso contratar quem sabe, né? Cada um no seu quadrado. Então, na área de vinhos, por sinal, o Henrique... Você tá muito bons, né? Porque tá aqui o Pois Henrique. E na cozinha, a gente conta com a assessoria da chefe Poli Rocha, né? Pauline, aqui do Ateliê Roti. Eu conheço. Acho que eu a vi uma vez lá. Muito provavelmente. Possível. Se tornou uma grandíssima amiga e a gente se ajuda muito. Ela também, o negócio dela também é no Miramar, que é o bairro onde fica o Almaterra, né? E a gente tenta, inclusive, eu e ela, a gente tem uma filosofia muito bacana de tentar prestigiar a microeconomia do bairro, né? Então, a gente tenta também fazer parcerias com empreendedores do bairro. E ela nos ajuda muito nessa parte da gestão da cozinha. Eu tenho um cozinheiro-chefe, né, que tem contato com ela diariamente, mas a gente tentou fazer uma cozinha pequena que abraçasse o mundo. Então, o cardápio é pequeno, porém tem pratos e entradas que têm referências da cozinha francesa, da cozinha árabe, da cozinha tailandesa. Bacana. Né? Então, eu queria que o cardápio ele fosse sofisticado e enxuto, mas ele proporcionasse uma harmonização plena com os rótulos da casa. Então, tem para todo gosto. Né? Os pratos são bem servidos. A gente trabalha também com menu executivo de segunda a quinta, que está dando muito certo, mas sempre tentando agregar a gastronomia à arte do vinho, né? Sempre tentando linkar essas duas coisas, porque gastronomia é arte, né? Enologia é arte, e a gente ainda tem no ambiente lá também a exposição de artistas plásticos locais. Né? A gente usa o próprio restaurante como uma galeria de arte. Então, eu tento fazer essa união entre gastronomia, vinho e arte. E a cozinha da Almaterra, ela tem muito isso. Seu público é mais turista? É mais daqui de João Pessoa? João Pessoa, de modo geral, está mudando. Né? A gente tem hoje muita gente de fora que mora aqui e trabalha remoto. Né? Então, o que eu vejo lá é que tem um público de João Pessoa, mas tem muita gente de fora. Né? Quando a gente pega a lista de reservas do restaurante, a gente vê o tanto de DDD de fora. Né? De pessoas de Brasília, de São Paulo, de Minas Gerais. A gente recebe também turistas estrangeiros. A gente vê que está cada vez mais frequente. Mas isso não quer dizer que esses DDDs de fora são todos turistas, como eu falei. Eles são pessoas novas na cidade, que estão morando na cidade e estão descobrindo a cidade, né? E aí a gente consegue fidelizar esse público que está chegando a João Pessoa, que muitas vezes vindo de grandes cidades, né? E que encontrou um lugar no Almaterra para beber vinhos naturais, vinhos orgânicos, vinhos de pequenos produtores. E eu tenho essa aceitação mais do público de João Pessoa ou do turista com vinho? Na questão? Olha, eu acredito que pelo trabalho que a gente faz lá dentro da adega, a gente consegue divulgar isso
para ambos os públicos, né? Tanto para o pessoal... Óbvio, o pessoal que vem de outros estados, como, por exemplo, Sul e Sudeste, é mais fácil, porque eles já estão mais acostumados com esse tipo de produto, né? Com esse tipo de produção mais limitada. Aqui existe uma certa barreira, sim, mas a gente consegue explicar de uma forma muito agradável, de maneira que a gente cria uma expectativa e uma vontade nas pessoas. Mesmo comprar daqui. vinho com o Henrique, fazendo só um parêntese. Comprar vinho com o Henrique é tomar aula. Tá? Não, porque o Henrique é um mestre. Entra ali na adega, ele começa a apresentar mestre. os rótulos e ele apresenta a história do vinho, a história do produtor, né? E isso tem muito um trabalho educativo para o consumo do vinho. Então isso conta muito. Conta muito. É óbvio. A gente está ali pelo comercial, né? Isso não tem como tirar. Mas, além disso, a gente precisa oferecer um trabalho educador em relação aos vinhos. E isso eu digo em âmbito geral na cidade. A partir do momento que os proprietários e empresários da área, eles pensarem na educação e investir na educação da sua staff, dos seus parceiros, dos seus funcionários, tudo muda. Porque João Pessoa ainda hoje, infelizmente, anda atrás, vamos falar assim, há 5, 6 anos, até 10 anos de outros estados do Sul em relação à enogastronomia. Gastronomia é muito forte, vinhos nem se fala. Então, a partir do momento que as pessoas, os proprietários e empresários se conscientizarem e investirem em educação nessas áreas, com certeza tudo muda. Porque tá muita gente vindo de fora para cá. E com exigências de que... com tamanha exigência que alguns locais não conseguem oferecer isso, né? Então, isso a gente perde um pouco de ponto, né? Mas... com o tempo, eu acho que a gente consegue mudar esse quadro. Henrique, me fala um pouquinho dos vinhos brasileiros, suas regiões, as suas influências no terroir. Sim, vamos lá. Hoje o Brasil, como a Marina comentou no início, é um país que não perde absolutamente em nada em termos de qualidade para nenhum produtor de vinhos do mundo, né? Hoje nós temos muitos testes à cega, né, Henrique, aí que acontece. Tem bastante das degustações, você diz, sim, tem bastante. Onde se colocam os rótulos dos vinhos que é uma brasileiros. surpresa, né, quando você Exatamente. chega... Inclusive, bom ponto, Gerard, porque a maneira mais fácil de você convencer uma pessoa de que não existe vinho de qualidade no Brasil é você fazer o teste às cegas. Você chegar, o rótulo, olha isso aqui, você já está induzindo a pessoa. E a melhor maneira de se fazer isso realmente é às cegas. A gente faz muito isso lá, não às cegas, mas a gente consegue oferecer os vinhos brasileiros próximo dessa maneira. Olha, você está bebendo os vinhos errados, então talvez você dê oportunidade para esse determinado rótulo, você vai se surpreender. E aí se não gostar, não paga. E a gente acaba fazendo umas associações que realmente, de fato, acontecem. Existem alguns produtores que fazem um resgate de estilos de vinhos europeus. Então, você está bebendo um vinho catarinense que te remete ao Piemonte, o noroeste da Itália. Você está bebendo alguns vinhos do Rio Grande do Sul, de Bento Gonçalves, que parece que você está tomando Bordeaux. E se for às cegas, realmente, qualquer especialista, um connoisseur, vai falar que aquilo é vinho de outro local. Né? Então, você consegue ganhar muito ponto com vinhos brasileiros dessa maneira, trabalhando dessa maneira, né? Então, assim, o Brasil hoje hoje não, o Brasil é um país continental, né? Hoje a gente produz vinhos em 14 regiões. E aí cresce isso devido à tecnologia. Tecnologia essa que foi adaptada no Vale de São Francisco, que está sendo espalhada não só para o Brasil, para o mundo todo. Então, hoje a gente consegue produzir vinhos em 14 regiões, que até um tempo atrás não era possível. Tudo se concentrava no sul, né? Uma parte em São Paulo, que eram vinhos ainda de uma qualidade mediana, mas mais ainda para a região sul, como Paraná, Santa Catarina e Rio Grande. Teve um louco lá atrás que disse, não, eu acredito que vai dar certo, né? E deu certo. E com tecnologia, a gente conseguiu expandir essas regiões para sul de Minas, região de Três Corações, algumas outras ali também. Regiões ali entre Minas e São Paulo, que hoje é a bola da vez, em regiões vinícolas do país da América Latina, que é a região do Espírito Santo do Pinhal. Tem um potencial gigantesco ali, que são os vinhos de inverno. A gente tem vinhos no Rio de Janeiro, temos vinhos no Espírito Santo. Chapada Diamantina. Na Diamantina, temos vinhos na Paraíba, temos vinhos no Vale de São Francisco. Inclusive, nós temos, né? Aqui algum desses rótulos, né? Tô esperando a gente abrir, né? Vamos abrir um. É verdade, vamos abrir um rótulo pra gente ver. Eu acho que a gente pode abrir o Carmen Miranda, né, Henrique? Você quer falar um pouco, gente, apresentar esse vinho? Olha isso aqui. Olha... eu precisava de um abridor. Aqui, achei. Aqui. Tá. Olha...
o rótulo desse vinho. Que lindo. Dá para ver aqui, produtor? Olha que maravilha. Fala um pouquinho desse vinho aqui, Henrique, para mim, por favor. Esse é um dos vinhos da nossa seleção. A gente está tentando nichar um pouco agora o portfólio da Uma Terra. Por quê? Embora o vinho seja, assim, passado como uma coisa muito romântica, muito bonita, muito sofisticada, os bastidores comerciais, o comercial do vinho é um pouco promíscuo. Então a gente anda tendo algumas... né? Infelizmente, a gente anda tendo algumas decepções por parte de importadores e também de alguns distribuidores que acabam oferecendo uma proposta, a gente passa quais são as nossas exigências, alguns deles até aceitam, mas é aquela velha história, vence quem tem o maior poder de compra, né? Então, devido a essas rupturas comerciais com alguns produtores e importadores e distribuidores, a gente decidiu nichar um pouco mais. E não é fácil manter, né? Não, nem um pouco, nem um pouco. É trabalhoso, mas é compensador. A gente decidiu agora nichar um pouco mais nosso trabalho e dar mais atenção para o produtor brasileiro, claro. E também segmentar um pouco mais. Assim, em João Pessoa não tem nenhum local onde se oferece vinhos orgânicos, vinhos naturais, vinhos biodinâmicos, vinhos veganos. Não há. Então, assim... Por que o termo natureba? Natureba são para os vinhos naturais, né? Usam muito, né? Usa-se muito, né? Ou dos... como é que se chamam também? Os vinhos aceitos, né? Os vinhos livres, né? Eu tenho muito isso presente. Você conhece ali Cereja em São Paulo? Sim, com certeza. E o Ramatiz. Sim. Né, que são nossos amigos. Do pai do Ramatiz, o Didu, que é um grande mestre, né? Comecei a estudar vinho através das publicações do Didu. Isso lá atrás, em 2006, mais ou menos. E eu fui picado também pelo trabalho dos naturebas da Licereja na primeira feira deles. Que ela é uma defensora, sim. Talvez seja a maior, né? Saint-Vincent? Enoteca Saint-Vincent, isso mesmo. Isso mesmo. Eles, assim, foram os precursores... Atira inocente. Exatamente. Desse movimento, né? Dos vinhos naturais aqui no Brasil. É um resgate, né? É um resgate. Realmente é um resgate da agricultura ancestral. E aí, não à toa, hoje, devido ao projeto da Liz em São Paulo com o Naturebas, a maior feira da América Latina e talvez uma das maiores do mundo em relação a vinhos naturais é em São Paulo. Eu tive na primeira feira deles eram o quê? Era 150 pessoas. Hoje está movimenta 2.000, que coisa 3.000 boa, né? pessoas. Que esse movimento está acontecendo. Exato, e vinho natural, um caminho sem volta. E você quando toma um vinho natural, é totalmente diferente, Sim. né? Completamente. Totalmente. Então, pensando nisso, a gente resolveu nichar um pouco para realmente criar um diferencial na cidade para Uma Terra. Então, a nossa atenção agora passa a ser mais para esses estilos de vinhos, né? Isso que você tem à mão aí agora é um vinho de produção natural, produzido em Brasília, mas suas uvas são todas produzidas com assistência, toda a consultoria, não, perdão. O processo, quem acompanha todo o processo é o enólogo, que é o Carlos Sanabria. Sim, que depois ele traz esses vinhos para Brasília e acaba dissolvendo de lá para cá. A gente tá falando de um Merlot aqui. Um Merlot natural. Onde se adapta muito bem, né? Aqui. E é um microlote, eu acredito que são 600 garrafas. São 600 garrafas. Agora, interessante, Henrique. Já aproveitando aqui o gancho, eu tô vendo que você vai abrir o vinho aí. Vamos falar um pouquinho da questão das rolhas. Sim, vamos lá. Os tipos de rolhas. Discute muito a estrutura, a acidez do vinho. Me fala um pouquinho aí. Vamos lá. As rolhas, na verdade, é um assunto pouco simples. Tem muitas pessoas que têm um certo receio a determinados tipos de vedantes, como, por exemplo, as rolhas de cortiça são as mais aceitas. Sim. As rolhas sintéticas, as rolhas de rosca, que nós chamamos de screw cap, que, na verdade, é uma grande besteira. Hoje, com a tecnologia desenvolvida para vedantes, não há essa necessidade de você ter essa exigência a determinado tipo de vedante. É óbvio, as cortiças são as mais eficazes e as mais antigas produzidas. Mas também elas dão um trabalho gigantesco, que para você extrair uma rolha de cortiça da árvore de sobreiro... Anos, né? Leva anos. No mínimo 12 anos, entre 12 e 14 anos. Essas árvores, a maior parte delas estão plantadas em Portugal, no Alentejo,
divisa com a Espanha na Ribeira de Guadiana. Quando você vai ali da Espanha para Portugal, você vê muito, né? São os sobreiros, né? Sobreiros. E então, é um material um pouco caro para o volume de vinhos que são produzidos no mundo todo. Você imagina que para um produtor conseguir manter a produção dele, o volume de produção, ele precisa dos vinhos básicos. E alguns vinhos básicos, alguns vinhos de entrada, como por exemplo o Chile, dá para a gente citar, para ser um exemplo bem básico. Essas linhas reservados, reservas, são vinhos muito baratos lá. Então, às vezes, o que é mais caro dentro desses vinhos é a garrafa e o vedante. E às vezes até mesmo a cápsula, aquelas cápsulas de chumbo. Sim. Então, acaba sendo que inviável o produtor investir na rolha de cortiça. Então, ele acaba adaptando por produtos um pouco mais de custo menor, né? Como a rolha de sintética. E também a rolha de aglomerado, que ela vem com um composto todo de aglomerado e apenas na ponta um anel de cortiça. Você tira. E tem também os vinhos mais jovens, né? A rolha de rosca. Exato, que são os screw caps, né? Sim, que são os mais práticos. E dentro da história da indústria do vinho, nunca teve uma rolha mais eficaz do que a screw cap, do que a rosca. Então, assim, é uma besteira muito grande, muito prática. É uma besteira muito grande as pessoas têm ainda em não aceitar os vinhos vedados com a rosca, né? Que somente é uma grande vinhos besteira, brancos, né? E rosés mais jovens que você vai tomar, né? Eles muito jovens, muito frescos. Não precisa da rolha de cortiça. Agora me diz uma coisa, Henrique. O preço, a discussão do preço do vinho está sempre relacionada à qualidade? Muita gente associa isso, né? Vamos lá. Infelizmente. Para vinhos... Me alcança aquele outro copo, por favor. Claro. Para vinhos, cifra não é sinônimo de qualidade. Por quê? Existe muito marketing por trás dos produtores. Não vamos né? esquecer do nosso produto ali, né? Sim, por vamos favor. lá. Por favor. Bem lembrado. Não vamos fazer isso. Bem lembrado. Eu acho que... Eu tava desesperada, é só pra achando... degustar, viu? Bem lembrado. Achando que ia ser esquecido. Por favor, leve ali pro meu produtor. Jamais vamos esquecer de você. Me fala um pouquinho disso. Sim. Se está relacionada sempre da preço, questão dos preços. Cifra não é sinônimo de qualidade para vinhos. Até mesmo porque tem um trabalho Cheiroso, muito grande do marketing do produtor em função do trabalho. Então, assim, você pode encontrar vinhos medianos ou medíocres, como a gente chama, que não é um termo pejorativo. Deixa ele abrir um pouquinho mais. É sempre bom você dar uma airadinha no copo, embora ele tenha uma adição muito baixa de sulfito, mas é legal dar uma aeração. Então, não é difícil de se compreender isso. Por exemplo, um produtor que está lá, o que o agricultor, aqui no Brasil, a gente eleva essa situação numa questão assim muito sofisticada, mas não. Na Europa, quem produz vinho é agricultor, de maneira mais simples possível. Então, assim, o que ele tem de mais riqueza na vida dele é a sua vinha, né? O seu plantio, que ele está ali todos os dias do ano, trabalhando árduo em cima daquilo. Então, nada mais justo, depois que ele termina todo o processo de vinificação, ele engarrafar esse vinho na melhor garrafa possível, na melhor roupa possível. Então, você vai encontrar aí aquelas garrafas pesadíssimas, às vezes com um vinho mediano. Então, assim, cifra não é... A gente não pode levar tanto a sério assim. O que a gente fala é que o vinho, cara, ele tem por obrigação ser bom. Exatamente. Vinho de R$200 ele precisa ser bom, né? Então, fica fácil entregar, você escolher. Né, o que ele fica vale. fácil, né? Mas também tem a questão do paladar da pessoa, né? Você precisa ter um paladar educado para você poder provar aí um Premier Cru Classé, provar um Grand Cru da Borgonha, sabe? E justificar realmente os valores, né? Não adianta nada você tomar uma garrafa de vinho uma vez por ano, 2 vezes por ano, e se deparar com um grandíssimo vinho, um dos 5 maiores vinhos do mundo, que custam cifras, você vai provar o vinho e vai detestá-lo. Por quê? Não porque o vinho é ruim, você ainda não está preparado para... o teu paladar não está... Para experimentá-lo. Preparado para aquilo. Então, é uma questão de você educar o teu palato também, né? Então, é uma série de coisas aí que envolvem a questão do preço. Mas eu vejo cada vez mais as pessoas tendo um paladar mais apurado para o vinho. Hoje, graças a Deus. Porque isso, se nós falarmos de 15 anos atrás, Henrique,
Mais ou menos? Mais ou menos isso? Olha, eu não vou dizer minha idade, tá? Mas quando eu fiz 15 anos, na minha festa de debutante, ontem, que era uma grande tradição. Foi ontem, né? Que era uma grande tradição aqui na cidade, né? Uma cidade muito pequena, muito pacata. Não existia vinhos no mercado. Eu lembro que a minha festa foi a primeira festa que teve Leão de Tarapacá. Caramba. Né? Foi o primeiro vinho, assim, mais rotulado que chegou que era na uma cidade. Sensação no momento. E assim, não é um passado muito longínquo, né? É um passado recente. Então, de 25 anos para cá, a cidade, ela tá, graças a Deus, foi bombardeada por novos rótulos, cada vez chegando mais vinho e cada vez mais sendo consumido vinho. E aí a gente vai começar a ter consumidores, como o Henrique falou, mais preparados para experimentar um vinho natural, um vinho orgânico, um vinho biodinâmico, porque vai entender o que é que aquele vinho quer oferecer. Que nós temos aqui. Você pode fazer essa apresentação pra gente, Henrique, por favor? Sim, vamos lá. Gente, hoje aqui eu estou num paraíso. Vocês não estão entendendo, gente. Olha isso aqui. Meu Deus do céu. Aqui nós trouxemos alguns exemplares das 3 categorias. Vamos falar desse aqui primeiro, Henrique. O primeiro vinho é um produtor lá de Monte Belo do Sul, que foi a primeira região de indicação de procedência aqui no Brasil, já há um bom tempo atrás, lá na década de 80. É uma produção convencional isso, só que os meninos fazem um vinho com todo o cuidado do mundo. Chamado Casa Marques Pereira. Isso aí é um alvarinho com passagem em madeira. Um Gran Reserva. Parece simples assim, mas não. Você produzir alvarinho é uma casta que tem uma delicadeza, uma sensibilidade e uma acidez muito alta. Então, para você conseguir... requer muito cuidado. Muito cuidado. Para você conseguir colocar esse vinho dentro de uma passagem de madeira, é muito difícil. Tanto é que quem melhor faz isso no mundo são o pessoal no norte da Espanha, na região de Rias Baixas. Eles dominam o albarino, como eles chamam lá, barricado. Então, esses meninos lá em Monte Belo do Sul conseguiram fazer um vinho tão bom quanto um vinho da região das Rias Baixas. Então, assim, é uma coisa fantástica, fora do comum. Esse é um vinho de produção convencional, tá? Nós temos um outro vinho aqui também de um pessoal lá do Rio Grande do Sul, que esse é o nosso maior parceiro, que é a Garbo. Sim, já provei lá, maravilhoso. Eu acho que eu tenho um amigo chamado Adriano, é isso? Que adora, né? Ele adora o taná da Garbo. Meu Deus do céu. Adriano, tá vendo? Você aqui, ó, no podcast. A Garbo é o nosso principal parceiro, eu trabalho com ele já há muito tempo, desde a época do CAV. Então, quando vê a história do Uma Terra com a Marina, já foi... E a Marina também já tinha foi visto... na verdade. A Marina conheceu eles lá no Rio Grande do Sul também, então as coisas só fecharam, né? E eles fazem vinhos completamente inusitados, desde as apresentações dos rótulos, as rotulagens sempre muito lúdicas, sempre muito jovens e criativas, até mesmo os cortes dos vinhos que eles fazem. São os mesmos aqui, né? É o mesmo produtor aqui, tá? Esse aqui é o primeiro vinho produzido por eles, acho que se não me engano foi 2019 ou 2020, primeiro vinho deles, já com um corte completamente fora do eixo, porque eles fizeram uma mescla de vinhos tintos, fermentado de uva tinta, com um corte de uva branca. Então, isso a crítica especializada já torceu o nariz. Os produtores ao redor... Certo, né? Os produtores ao redor também também acharam meio estranho, mas o que importa é que a receita deu muito certo. Receita de sucesso. Então, e vai hoje muita todo gente mundo... copiar aí, né? Não, já tem. Já tem muita gente tentando replicar a receita. Mas os meninos são muito adiantados, são muito antenados com tudo que está acontecendo. Rapaz, eu vou te falar, é muita audácia, viu? É muito bacana isso. É uma audácia que dá muito certo. Então, essa turma chegou... O Melô Sauvignon Blanc. Essa turma lá em Bento Gonçalves, eles estão meio que revolucionando ali a produção de vinho, sabe? E você vê que eles têm... O legal de ser Novo Mundo, né? Que é o nosso maior foco lá na loja da Uma Terra, que são os países aqui da América Latina, África do Sul, Nova Zelândia, Estados Unidos, é que a gente tem uma licença poética de criar, né? Nós não estamos tão adstritos a normativas de regiões produtoras, né? As leis tradicionais, como acontece na Europa. E isso abre espaço para a inovação,
né? Como é o caso dos meninos da Garbo. E também, da criatividade, a gente vê que ela se mostra também nos rótulos, né? Nos nomes dos vinhos. Não, os rótulos são maravilhosos, né? A gente vê a questão da apresentação, que eu acho que eles prezam muito isso também, né? E eu vou te falar uma coisa, eu gosto de pessoas audaciosas, que gostam de arriscar. Sempre tem alguém que precisa fazer algo primeiro, né? Eu tava falando isso, eu entrevistei o dono da Cachaça Volúpia, o Vicente. Ele é um cara que ele sempre foi assim também, né? Ele falou, Geraldo, eu gosto de arriscar, eu gosto de testar, eu gosto de fazer coisas diferentes. E você... E ele sai na frente, né? Quando ele faz uma coisa dessa aqui, ele sai na frente, tipo assim... Todo mundo tá com um olhar diferente pra esse cara. Sim. Né? E esse aqui daqui, isso aí mesmo? Vamos, esse aí é o único que não é brasileiro, porém tem uma história Pois brasileira. é, de brasileiro. Isso aqui é um rótulo que a gente conseguiu trazer. Que lindo esse rótulo. Esse é um vinho de produção biodinâmica. Ele é produzido na França, no sul da França, na região do Languedoc. Mas por muita coincidência, ele é produzido... O produtor é um paraibano. Ele está lá há algum tempo já, acho que se não me engano uns 9 ou 12 anos, para fazer vinhos biodinâmicos. E aí, por muita coincidência, eu conheci os pais dele há anos atrás, alguns anos, logo que eu cheguei aqui. E os pais dele haviam comentado, eu tenho um filho tal, que tá fazendo vinho. Eu falei, vamos conversar, vamos trazer isso para cá. Não deu certo, a gente se perdeu, perdemos o contato. E aí, assim, do nada... amigo, por coincidência, de adolescência do Cássio, meu marido. Então, os ciclos vão se fechando. Esse né? Cássio tá em tudo, né? Tá. E aí deu muito certo, porque eu já havia conversado com eles anos atrás, já tinha interesse, já naquela época eu já tinha esse fascínio por vinho biodinâmico, orgânico, natural. Só que a gente acabou perdendo contato. E aí a gente conseguiu resgatar isso e agora a gente conseguiu o importador também, em São Paulo. E aí deu muito certo. Agora a gente trouxe esse vinho de produção biodinâmica, feito na França por um produtor paraibano, que é o Sagarana, que também faz aí homenagens a Guimarães Rosa e alguns outros escritores brasileiros. Que são muito muitos, legal. Né? Sim. Rapaz, esse aqui. E ali, por último, também é um vinho natural, é do mesmo produtor do primeiro do vinho que a gente está degustando aqui agora, que é do Carlos Sanabria. Isso aqui é uma maceração atenuada de Taná, que é um vinho natural também. Isso que a gente chama de vinhos de garagem, né? Ou vinhos artesanais. Isso aqui é no máximo... aliás, esse vinho foram produzidos apenas 800 garrafas. Então, são microlotes, são vinhos feitos assim com... muito carinho, né? Vinhos assim com muita atenção. Então, muita personalidade. É muito difícil esse estilo de vinho dar errado. Mas é óbvio, não é todo mundo que consegue aceitar esse vinho. Por quê? Infelizmente, nós somos mal educados pela grande indústria do vinho, onde ela impôs a todos nós de que vinho, para ser bom, precisa ser um vinho redondo. Lembra aquele termo que fala assim, eu tomei um vinho macio, um vinho redondo? E realmente isso. Quando você bebe um vinho perfeito, ele desce na tua boca como uma esfera, né? Então, ele está todo ali em harmonia. O álcool, as frutas, os açúcares, os taninos, está tudo ali em sincronia. Então, torna-se um vinho fácil de se beber. Quando você se depara com um vinho natural, é completamente o contrário. Porque o vinho, querendo ou não, ele é um elemento da natureza. Então, dependendo da safra, dependendo da incidência de sol ou da quantidade de chuva daquele ano, você vai sentir isso dentro dos vinhos. E o vinho natural te oferece isso. Então, ele não é um vinho redondo. Você tem que estar preparado, porque é um vinho que ele expressa o que aconteceu naquele ano. Então, por isso é um vinho livre, né? Então, é muito difícil das pessoas que estão iniciando a entenderem esse tipo de vinho, né? Mas o interessante é esse, né? Que dessa maneira a gente consegue se aproximar o mais próximo do que é um vinho natural, do que realmente a natureza pode entregar para nós, né? É muito interessante esse tipo de trabalho. Que bom que João Pessoa... tem você aqui conosco. Que eu fico bom. Tão feliz. Tão eu também. Feliz. Né? E você está ao lado de um casal que eu amo de paixão. Você sabe o quanto eu amo vocês. Trazer essa história de uma forma onde conscientiza as pessoas a cada vez mais, né, a consumir um produto que realmente vale a pena. Sim. Falando em produto, vamos falar um pouquinho do meu produto, Henrique? Claro. Com certeza. Deixa eu aproveitar esse gancho. Vamos Henrique, lá. você já conhece o Empório Nui?
Sim, Já ouviu falar? Sim, já sim. Olha só, Henrique. Aqui, Marina, olha esse Olha as kit. embalagens, que Dá pra ver aí? lindas. Ó. Aqui nós temos uma farofa cítrica maravilhosa, que combina muito bem com peixe, tantas outras coisas. Aqui nós temos uma granola sem edição nenhuma de açúcar. Olha essa embalagem. Bacana. Já dá pra, né? Ah, Só de sim. olhar já quer levar pra casa. E aqui nós temos uma farofa proteica, certo? Aqui você encontra nos melhores supermercados aqui de João Pessoa, como Bem Mais, Manaíras, Mateus. Então, assim, vai lá, pega seu kit. Ei, tem kit pra vocês, viu? E quem não é aqui de João Pessoa? Breve estaremos aí. Ó, Marina. Breve estaremos Natal, Recife, Maceió. Sim, agora o pessoal que tá assistindo, que não é daqui, né, vai ficar com inveja. Isso mesmo. Coisa boa, coisa boa. Meus amigos, que bate-papo bacana. Henrique, você é um cara que... Acho que dá pra fazer mais outro podcast pra gente falar sobre... Pra falar sobre vinhos só desse tema, orgânico, natural, biodinâmico, daria 2 horas tranquilo. Mas é muito uma tempo. dica. Comprar vinho na Alma Terra para ter uma aula do Henrique. Verdade. Boa. E você tá lá todas as noites, juntamente? Quais são os dias? Estou todos os finais de semana. Quinta a sexta, dá entre as 20 e 22 horas, me encontra por lá. Você também tem um bistrô, né, Henrique? Sim, Me fala um pouquinho desse... Eu abri há um tempo atrás, ali no Altiplano, o Xenani, junto com a Cris, que é um bistrô de gastronomia mediterrânea. Então lá a gente trabalha com alguns países que são banhados pelo mar Mediterrâneo. Então dentro do cardápio você vai encontrar um pouco de Itália, um pouco do sul da França, alguma coisa do Marrocos, alguma coisa de Israel, alguma coisa da Turquia. Essa é a base da gastronomia, um bistrô, né? E em relação aos vinhos, lá eu me fecho um pouquinho mais. Me fecho no bom sentido, né? Porque lá a ideia é oferecer vinhos do leste europeu, da Europa Oriental. Então o meu forte lá são vinhos completamente fora do eixo. Então eu trabalho muito lá Moldávia, Grécia, Eslovênia, Turquia. Inclusive agora eu consegui trazer alguns vinhos da Turquia, que são considerados os vinhos mais antigos do mundo. Eles batem aí, vamos falar aí, 4.000 anos antes de Cristo, segundo Precisa ir lá. historiadores, né? Enfim, uma série de pesquisas que relatam que as primeiras uvas pré-diluvianas, quando baixaram as águas, segundo os criacionistas, né? As águas do dilúvio, Noé acabou com a sua arca no cume das montanhas do Ararat, que é aquele lado lá. Então ali eles descobriram uma variedade de casta chamada Saperavi, e uma casta tinta e também uma casta branca chamada Ricatsitelli, que são uvas pré-diluvianas. Eu tenho esses vinhos todos lá. Então é mais focado para vinhos completamente assim diferentes para nós aqui no Brasil, né? Mas lá o pessoal consome isso há muito tempo. E tá tendo uma boa aceitação aqui? Sim, muito, muito, muito. Na verdade, o que mais gira na loja são esses vinhos do leste europeu. É a identidade do espaço. Você viu que a gente está falando de vinho, falando de tanta comida, tantas outras coisas. Marina, vamos falar um pouquinho. Você é advogada. Qual os maiores desafios que você encontra dentro da gastronomia no restaurante, Marina? Gerir pessoas. É sempre um desafio muito grande. Porque a gente tem uma mescla, né, de personalidades, cada um com sua origem diferente, com sua estrutura familiar, que acaba trazendo muito da personalidade para o negócio. E tentar harmonizar toda essa miscelânea, toda essa mistura de pessoas, eu acho que talvez seja o maior desafio para que se mantenha um equilíbrio e tudo funcione como deve ser. Né? Eu acho que talvez para todos os gestores, não só da área de gastronomia, mas gerir pessoas é o desafio, nosso desafio diário, né? Porque processos a gente documenta. Sim. Né? A gente documenta, arquiva, ali desenha fluxos, fichas técnicas, mas as pessoas não. As pessoas são diferentes e cada um tem sua individualidade. Então, saber se comunicar com cada um, porque a mensagem, quando ela é dada, ela não chega nas pessoas de forma igual. Né? Então, você tem que conhecer o seu staff e entender como se comunicar com cada pessoa. Acho que é o maior desafio e o maior aprendizado do empreendedor, né?
E você faz muito bem isso, né? Não, eu acho que ainda sou um aprendiz, né? Eu tenho pessoas que me ajudam muito, né? Eu tenho uma equipe muito bacana. Eu tenho uma pessoa que, meu braço direito, já está há 10 anos comigo, né? Que é a Noélia. Ela me ajuda tanto na parte do Alma Terra, como na parte do escritório, até na minha vida pessoal. Eu fico brincando. Que coisa boa, né? A gente ter alguém assim, né? Sim, ela cuida das minhas coisas até muito mais do que eu. O Henrique sabe bem. Conheço bem a peça. Então, e aí eu também consigo, graças a Deus, tive sempre muita sorte, eu consegui me associar a pessoas que também têm a mesma filosofia que eu. Então, o Henrique lidera muito bem a parte da loja, o Júnior lidera muito bem a parte da cozinha, a Júlia do salão. O Júnior é aquele pequenininho. Baixinho, sim. Mais ou menos da minha altura. Nosso pequeno... Um gigante na cozinha. Nosso pequeno grande homem. Né? E ele tem uma vibe boa, sim, rapaz. Sim. Ele tem uma vibe boa. Sim. Ô Henrique, qual o conselho que você daria para quem quer entrar nesse mundo do vinho? Vamos lá. Você diz profissionalmente? Profissionalmente. Porque hoje falta muitos profissionais. Falta muito. E os que tem se acham que sabe muito e não sabe nada. A gente tem um mercado muito carente de pessoas que realmente entendem. Aqui em João Pessoa, a gente está passando por uma onda onde tem uma turma aí que eu acho que faz um curso básico da internet e sai vendendo cursos com certificados. Eu acho isso erradíssimo. Tinha que ser proibido. Nós fazemos os masterclass no Alma Terra e é um bate-papo informal sobre vinhos. A gente consegue passar a informação de uma maneira muito simples e muito absortiva também. E jamais a gente vai querer oferecer esse certificado de curso de sommelier, alguma coisa, porque é uma situação completamente errada. Então, mas a minha sugestão para quem quer iniciar no mundo do vinho, primeiro é estudo. Tem que ir atrás de alguma instituição legal, óbvio, que ofereça esse curso para você. Infelizmente, uma pessoa não oferece isso, tem que se deslocar. Recife, né? Recife, Natal você tem... tá tendo agora, vai Natal começar. Começa, você já tem a ABS, de Associação Brasileira de Sommeliers de Recife, Sim. que é muito bem consolidada, inclusive tem professores sensacionais lá. Eles estão estudando uma abertura aqui em João Pessoa. Eu espero que dê muito certo e espero ser convidado também para fazer parte aí da equipe. Eu não tenho dúvida em relação a isso. Mas você tem Natal também, aí fora isso você vai ter que ir para o Vale de São Francisco, que fica um pouco contramão, ou São Paulo, Brasília. Então é muito difícil. Mas também tem uma instituição, né, que inclusive eu já estudo há algum tempo, que é a Wine Spirit, que ela se desloca em algumas capitais e oferecem esses cursos para quem quer iniciar. Iniciante, tanto para quem ótimo, quer estudar vinhos por prazer, para quem quer entrar no mercado profissional. Só que o problema é que esse curso é muito caro. Então, a minha sugestão seria que os proprietários dos locais onde se trabalha vinhos com adegas repensassem isso e ajudassem também os seus funcionários. Que eu acho que tinha que ser investir mais, né? Exatamente, que a gente estava falando lá no início. Por isso que eu digo que precisa de uma reeducação completa aqui na cidade do pessoal que trabalha nessa área. Porque é muito difícil para o pessoal ali que está trabalhando, arcar com um curso que é um valor muito alto. Então, se, por exemplo, essa instituição chegar na cidade e o proprietário ajudar de certa maneira e também a escola entender isso, ter um pouco de bom senso, diminuir esses valores, já muda muita coisa. Então, é isso. Eu acho que o estudo, a informação é a base para qualquer passo que você queira dar perante o vinho. E assim, não tem como estudar vinho se você não se aplicar. Você tem que mergulhar de cabeça. Que é o universo. É um universo muito vasto. Você estuda ali química, física... Tudo, né? História. Biologia, história, geologia. Você tem tudo inserido dentro do vinho. Então, não é uma coisa que você vai aprender em 3, 4 dias. É uma dedicação de muitos longos anos. Agora eu tô sabendo que tá vindo um outro negócio... Um outro restaurante diferente. Tá vindo alguma coisa aí? Vamos falar aí desse projeto? A gente tem um projeto do Garage. Né? Garagem? Por que garagem? Me fala. Continuando o conceito do Alma Terra. Certo. Né? De algo íntimo, pequeno.
e que ofereçam um produto diferenciado. E o Garage ele vai conseguir ampliar mais, né, o mercado do vinho. A gente vai conseguir trazer um número maior de rótulos, até para oferecer para outros restaurantes da cidade, outros negócios, destilados mais refinados. E drinks autorais. Uma coisa meio um bar de tapas, alguma coisa assim. Tapas. Mais ou menos. Mais ou menos. Na verdade, ele vai ter um horário reduzido de funcionamento. Ele vai funcionar durante o dia no horário comercial, né? Focando nos próprios clientes PJs, né? Pessoas jurídicas. E à noite vai ser uma drinqueria, onde a gente consegue oferecer... Que falta aqui, né? Sim. Muito. Aliás, não temos, né? Não temos. Não temos. E aí, lembrando, drinks autorais, com personalidade, né? Porque a gente tem, né, drinks maravilhosos aqui no Brasil, conhecidos no mundo inteiro. Para quando esse projeto? Isso acontece? Final do ano. Então, vou te falar, tem um rapaz que entrou em contato comigo, Rio Grande do Sul, um gerente lá dos restaurantes do Jacan me ligou, que ele tá vindo para João Pessoa. Inclusive, eu já comentei com o Cássio sobre. Ele é um barman, assim, super conceituado, de repente, tá? Se quiser, passa Pode agregar. Pode agregar. Com certeza. Na verdade, a gente precisa de ideias, né? A gente precisa trazer coisas novas para a cidade e tirar as pessoas da mesmice, né? A gente Aquela vai coisa, a mesma coisa, né? Isso. A gente vai Eu conseguir. sei o desafio que eu tenho todos os dias aqui no NUI 360. Todo dia não é fácil. uma batalha. Né? Todo dia é uma batalha. Que coisa boa ouvir isso e saber que tem novidades vindo por aí. Vou fazer uma pergunta aqui, um bate-bola aqui rápido, que serve aí para os dois. Vamos lá. Hoje, qual restaurante que você acha que merece o respeito de vocês aqui em João Pessoa? Eita, pergunta difícil, viu? Quer falar? Tá, vamos lá. Sem ser vamos lá. Eita. Tá, vamos lá. Vai me ajudar. Vamos ser um pouquinho polêmico aqui. Eu consigo. Como é o nome do restaurante do que era ali no Altiplano, foi lá pro hotel no Manaíra, do Amauri? O sushi, o japonês. Mitsushi. Mitsushi. Já ouvi falar muito bem dele. Não fui ainda. Acho muito legal. Eu acho que ali eles levam uma proposta a gastronomia diferente, asiática, assim, mais mais próximo do que mais se serve. Fiel, mais fiel, exatamente. É um local que eu acho que é interessante. Vou visitar. Vou visitar porque eu já falei muito. Marina? Eu sou um pouco lado B da história, né? Diga aí. Eu sou um pouco diferente. Eu gosto muito da Casa de Nara, que é um restaurante natural, vegano. Sim. Eu fui vegana por alguns anos. Aqui, quando eu voltei para João Pessoa, eu tive dificuldade de manter essa dieta. É difícil, né? Porque mas a tendência é muito grande, né? De pessoas veganas hoje. E eu acho que é um lugar que, sabe, comida bem feita, né? Bem feita, bem temperada, com amor, né? E, obviamente, mas é um restaurante mais para o dia a dia, mais para a rotina. E, obviamente, não poderia deixar de falar do próprio Nui, né? Que, além de coisa ser boa. um excelente restaurante, é um lugar para encontrar pessoas queridas. E também gerido por você, não poderia ser diferente. Sabe que é a sua casa, né? Mas não tenha dúvida, eu me sinto em casa mesmo. Na festa que vocês fizeram pra mim de surpresa. Sim. Eu acho que foi um dos melhores aniversários que eu tive em toda a minha vida. Foi divertido. Falo até hoje. Eu tive que fazer um vídeo falando no dia seguinte que eu não havia feito aniversário. Pra porque retratar, Rapaz, eu vi. Eu não poderia... Pra não ganhar inimizade com ninguém. Não, porque aqui a gente sabe que as pessoas são muito ciumentas, tá, Henrique? Existe uma coisa assim. Então, eu falei assim, não, gente, foram os meus amigos que fizeram uma surpresa. A gente invadiu o seu pedaço. Eu amei, invada mais vezes. Será um prazer enorme. Hoje, se você saísse de casa pra ir num bar, aqui em João Pessoa... Poxa, pergunta difícil. Eu sou um cara que não frequenta muito bar, não, sabe? Não sou um cara... De sentar pra tomar um drink, pra tomar uma cerveja. Eu não sou mais um cara notívago, assim, sabe? Pra mim, o dia fica mais... Durante o dia é mais interessante. Eu adoro praia, Gerard. Então, se eu fosse em um bar de praia, eu iria lá pro Seixas, lá pra minha praia, que eu adoro. Os lugares mais legais de praia pra mim aqui em João Pessoa. Principalmente os donos são maravilhosos. A turma lá é muito legal. Muito queridos. Eles são muito acolhedores. Marina? Se você saísse com Cássio. Não frequento muito bar, né? Mas sempre que a gente sai para esse tipo de empreendimento, a gente vai muito ali para a ruazinha do Miramar,
prestigiando o nosso bairro. Ah, que eu acho bacana, que virou então, um ponte ali, né, também. Sim. Tem bares de pessoas queridas, né? O Luca como Tu Madre, o Zimbro, né? Que eu achei o máximo, Zimbro. Uma Isso. proposta bem diferente. Isso. E é legal porque virou uma rua muito gastronômica e você não precisa ter um destino certo. Você vai pra você rua tá e decide. pertinho ali, né? Você tá do lado, né? Muito próximo. Acho que 200 metros de Almaterra. Um quarteirão. Você atravessa um quarteirão, já está na rua. E aí, o próprio ambiente da rua já é legal. Você não precisa ir para um destino certo. Você chega lá e decide para onde vai. Tem bastante opções ali, né? Agora, como tá vindo esse novo bar, esse novo conceito que vocês estão trazendo, o que vocês fariam de diferente que fizeram no Almaterra? Acho que sim, a Almaterra tem 1 ano e meio. Porque foi a primeira experiência 1 ano de vocês. De muito aprendizado. O que fariam diferente? Né? Eu acho que eu focaria na parte de estrutura, de cozinha, de pré-processos, né? Porque o Almaterra era uma casa, né? Então, é uma cozinha muito pequenininha. Adaptada, né? Exatamente. E a gente está tendo a oportunidade de construir uma cozinha, né? No primeiro andar do garagem. Então, fazer ela de forma mais ampla, que consiga servir melhor os processos, né? Não fique tudo muito tumultuado e o pessoal fique agitado, preocupado em fazer os pré-preparos e também colocar a casa para funcionar, né? Tudo no mesmo lugar. Dá uma condições melhor também, né? Sim, com certeza. Se organizar de uma forma aprimorar o processo. Aprimorar, né? Porque tudo é processo, Exato. Né? Ei, que coisa boa, rapaz, tê-los aqui. Vamos lá, passe aí o endereço do Almaterra, fale um pouquinho, convide o povo para ir nesse restaurante, porque eu sempre falo com muito amor do Almaterra. Para todos os meus amigos, quando eu tenho a oportunidade de estar com o Cássio, que a gente sempre sai para almoçar, eu falo, você sabe quem é esse aqui? Faz questão de apresentar e dizer, esse é um dos proprietários do Almaterra. Então, por favor, ali você pode falar naquela câmera ali, convidar o pessoal que está vendo o podcast para se deliciar com degustar esses vinhos maravilhosos que só encontra onde? No Almaterra. No Almaterra. Hoje em dia as pessoas não saem mais de casa para se restaurarem, né? Como o próprio nome restaurante diz, né? As pessoas saem de casa para buscar algo mais. Então a gente precisa oferecer espaços mais ampliados. Além da comida para restaurar as pessoas, com certeza você agregando com um pouco de arte, um pouco de música em geral e um pouco de cultura de vinho, óbvio, torna-se muito melhor, né? Então, para quem tem interesse de vontade de conhecer um lugar um pouco fora do comum em João Pessoa, tá atrás de boa música, boa comida e bons vinhos, eu acho que o Almaterra é um lugar bacana. Endereço? Fica na Rua Nevinha Cavalcante, 414, Miramar. Miramar é um bairro onde nasceu o famoso bloco Muriçocas do Miramar. Sim, menino, pelo amor de Deus. Um dos maiores blocos de rua do mundo, né? Pré-carnavalesco. E é um bairro muito tradicional, de casas, que, para nossa alegria, tem se tornado um bairro gastronômico e agregado muito valor à cidade, né? Principalmente quando a gente tem um boom de turismo na cidade, que foca muito em bairros litorâneos ali da orla. O Miramar é um respiro, né, de tradição, de resgate da cultura de João Pessoa. Então, também fica muito próximo de tudo, é um bairro muito centralizado. Muito centralizado. Né? Muito fácil de chegar, fica muito próximo de um tradicional clube esportivo. Né? É um bairro aconchegante. Sim, é um bairro, muita árvore, né? Muita casa. Bem arborizado, muita casa, eu casas gosto com muito. Jardins e buganvílias floridos, né? Você andar 2 metros no Miramar, você encontra um buganvília florido, né? Que lá no sul a gente chama primavera, né? Aqui é buganvília, aquelas plantas arbustivas, né? Que tem aquelas flores rosas, né? Que inclusive são comestíveis. E muitas vezes você vai encontrar nos pratos do Almaterra a flor de buganvília.
né? É uma punk, é uma planta alimentícia não convencional, né? E tem tudo a ver com a tradição do bairro. Então eu convido, né, quem quiser ir para uma terra, passear no Miramar, apreciar um bom vinho ali no nosso jardim, né? Escutando uma boa música. É maravilhoso. Nas quintas e sextas a gente tem projetos musicais. Na quinta a gente tem o Música na Taça, que é música instrumental. E na sexta tem o Jazz e Vinho, mas sempre focando em música jazz, blues, releituras, em volumes, né, agradáveis, onde as pessoas possam conversar, apreciar o vinho, porque vinho, ele agrega, né? Vinho vinho é uma cerimônia de celebração das amizades, né? Então, que você possa agregar e ter uma experiência boa durante a sua noite. Eu não tenho dúvida, eu tenho tido muito isso quando eu vou lá. Olha, quero agradecer muito de vocês estarem aqui comigo. É um prazer. Eu amo demais vocês. Torço muito por vocês. Estou aqui sempre que precisar. E vamos finalizar esse nosso bate-papo com um brinde à vida, ao sucesso, que temos muito aí por vir ainda. Um grande prazer estar aqui, Gerard. É uma alegria muito, muito grande, né? Você sabe a amizade que eu e o Cássio temos por você, o carinho. Eu amo vocês. E fico feliz de ir aqui junto com o Henrique, que é um grande parceiro meu. Maravilhoso. Né? Te amo também. Bater esse papo com um rosto tão bacana como você, que a gente quer que esse podcast prospere, né? Venham vários episódios, porque você merece. Você é merecedor desse seu sucesso. Nós merecemos. Vamos lá. Saúde. Saúde. Até a próxima.